Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o amor de Deus por nós. Então eu quero começar dizendo que Deus não nos ama pelo que a gente faz. Não há absolutamente nada do que a gente possa fazer para Deus nos amar mais ou Deus nos amar menos. Não existe nenhuma atitude. Deus não vai colocar as nossas atitudes, os nossos pecados na balança para ver quem Ele ama mais, quem Ele ama menos. Deus, o amor de Deus, ele não se manifesta dessa maneira, por causa que muito antes de Deus criar o mundo, muito antes da gente existir, Ele já nos amava e Ele já nos enxergava com amor, não porque a gente merece, mas por causa que Deus, Ele é amor. Então eu quero começar lendo 2 versículos com vocês, que tá lá em 1 João 4,8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outro tá lá em Efésios 1,4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O amor de Deus por nós, ele também tem um propósito. Então, o propósito que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, é que a gente não se perca, é que a gente não pereça, é que a gente não viva os prazeres desse mundo, mas sim tenha uma vida com Jesus, que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente siga uma vida como filhos e que a gente sim saiba que Jesus é o nosso verdadeiro e único Salvador. E lá em Efésios 1, versículos 5 e 6 diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O amor de Deus, ele também não muda. Então o mundo, ele é cheio de mudanças. Às vezes até uma pessoa que você não gosta faz alguma coisa e você já se afasta dela, você já não se aproxima tanto. Mas o amor de Deus, ele não é assim. Não interessa o que a gente faça para Deus, não interessa o que a gente fale, o que a gente pense, o qual erro a gente cometa, o amor de Deus por nós, ele nunca vai mudar. E lá em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. E lembrando também que Paulo escreveu lá em Romanos 8,35 sobre quem poderá nos separar do amor de Deus, e é exatamente isso, absolutamente nada pode nos separar do amor dele. Só que dentre nós e o Senhor existe uma barreira chamada pecado, por causa que se a gente vive no pecado, acaba a gente ficando muito longe do amor de Deus. E por conta dessa barreira do pecado, Deus, eu já quero deixar claro que Deus, ele odeia o pecado. E lá em Ezequiel 18, 22 e 23 diz assim: acaso eu tenho prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu antes do que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ou seja, o melhor é a gente sempre se afastar do pecado para que essa barreira não fique no meio de nós, com a nossa comunhão, com a nossa intimidade com Deus. E outro ponto do amor de Deus é que Deus ama todo mundo, as pessoas boas e as pessoas ruins também. Então, como a gente acabou de ver, Deus ama todo mundo, Deus se preocupa com todo mundo e Deus tem um amor infinito por cada um de nós. E isso significa então que Deus ama as pessoas boas, Deus ama as pessoas ruins, e a grande verdade é que a gente nunca vai conseguir entender o quão grande e como é imaginável o amor de Deus. Então eu quero ler alguns versículos com vocês, e o primeiro tá lá em Mateus 5,45, que diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva de bênçãos sobre os justos e os injustos. Lá em Salmo 145,9 diz assim: o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão ela alcança todas as criaturas. E também, não esquecendo, para finalizar o vídeo, eu quero fechar o vídeo com chave de ouro com um versículo aqui, que para mim esse versículo é o que mais fala do amor de Deus, é o que mais mexe comigo sobre o amor de Deus, que tá lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo nele que crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Então imagina a dor de Deus em entregar o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida em graça e em comunhão com Deus. E é claro que só cabe a nós hoje em dia desfrutar desse amor que Deus tem por nós e lembrar que Deus está sempre, sempre, sempre conosco e Ele ama cada um de nós. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito, muito, muito carinho. Espero que Deus abençoe muito, muito a semana de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.